Olá! O tema do nosso trabalho será arroz e os integrantes do grupo são Joyce, Luciana e Viviane. O arroz é uma planta da família das gramíneas que alimenta mais da metade da população humana do mundo. Apenas uma pequena quantidade de arroz é consumida como ingrediente em produtos processados, sendo seu maior consumo na forma de grão. É a terceira maior cultura cerealífera do mundo, ficando atrás apenas do milho e do trigo. É uma excelente fonte de energia devido à alta concentração de amido, fornecendo também proteínas, vitaminas e minerais e possui baixo teor de lipídios. No Brasil, as formas de preparo e consumo do arroz são razoavelmente homogêneas nas diferentes regiões e a preferência da maioria dos consumidores é pelo arroz branco beneficiado polido. Além do arroz beneficiado polido, aparece em menor escala o arroz integral e o arroz parbolizado. Este último com uma representatividade de apenas 5% do total comercializado. O arroz faz parte dos hábitos alimentares dos brasileiros, sendo consumido basicamente na forma de grãos descascados e grãos polidos. Através do processo de beneficiamento, obtém-se o arroz integral. Esse pode ser polido para a remoção do farelo, obtendo-se assim o arroz branco polido. Os grãos também podem ser submetidos à parboilização, processo hidrotérmico, através do qual se obtém o arroz parbolizado, o qual pode ser consumido na forma integral ou polido. O arroz polido, constituído essencialmente de amido, é também fonte de proteína. As camadas periféricas que dão origem ao farelo, cerca de 10% do grão integral, destacam-se pela presença de nutrientes como fibras e vitaminas do complexo B. Devido à importância do arroz na dieta, sua composição e suas características nutricionais estão diretamente relacionadas à saúde da população. Este cereal constitui-se em fonte de energia, devido ao alto teor de amido, fornecendo também proteínas, lipídios, vitaminas e minerais. O arroz, também considerado cereal, contribui de forma significativa para o total de proteína ingerido pela população, representando importante fonte proteica na dieta alimentar brasileira. O arroz também é uma excelente fonte de carboidratos complexos, contém quantidades desprezíveis de gordura e é livre de colesterol. Sobre a composição química do arroz, e se tratando dos carboidratos, observa-se que o arroz polido cru contém basicamente 80% de carboidratos. O amido é um homopolissacarídeo composto por cadeias de amilose e amilopectina. O conteúdo de amilose é considerado um dos principais parâmetros para a qualidade tecnológica de consumo do arroz. De forma geral, grãos com maior teor de amilose apresentam textura mais firme após o cozimento, sendo preferidos em diversos países, como o Brasil. E por isso essa característica é avaliada durante o desenvolvimento de cultivares. Entretanto, outros fatores como a estrutura das cadeias de amilopectina e o teor de proteína também influenciam nessa característica. O processamento do arroz também influencia o percentual de amido, sendo este maior no arroz branco polido em torno de 80% e no parbolizado polido em torno de 81%, comparado ao integral, que é de 76%, devido à remoção do farelo. Sobre os aminoácidos essenciais do arroz, classificam-se a leucina, a fenilalanina mais a tirosina, a lisina, a valina, treonina, isoleucina,
metionina mais cistina, histidina e o triptofano. Sobre os ácidos graxos, se destacam o ácido palmítico, oleico e linoleico. Eles correspondem a aproximadamente 95% dos ácidos graxos presentes nos lipídios totais e possuem um papel muito importante em vários processos fisiológicos, devendo ser supridos pela alimentação, já que não são sintetizados. A concentração de minerais difere nas frações do grão. Enquanto no arroz com casca o silício é componente dominante, no arroz integral e polido destacam-se fósforo, potássio e magnésio. Ferro e zinco, que são minerais essenciais para a saúde humana, estão disponíveis em baixas concentrações no grão. O conteúdo mineral é grandemente influenciado pelas condições de cultivo, incluindo fertilização e condições do solo, e pelo processamento. De forma geral, os minerais apresentam-se maior concentração nas camadas externas do grão, com aproximadamente 72% no farelo e 28% no grão polido. Entretanto, alguns minerais apresentam distribuição mais uniforme, como sódio e cálcio, permanecendo no arroz branco polido 63% do sódio e 74% do cálcio do arroz integral. Embora o arroz integral tenha maior concentração de minerais do que o polido, isso não significa necessariamente maior quantidade de minerais absorvidos pelo organismo, visto que a biodisponibilidade pode ser afetada pela presença de maiores teores de fibra e ácido fítico no arroz integral. Com a parboilização, observa-se o aumento no conteúdo mineral comparado ao arroz branco polido, relacionado à migração de minerais das camadas externas para o endosperma durante o processo. Os minerais são observados com comportamentos diferenciados. Individualmente, são relatadas maiores concentrações de potássio e fósforo no arroz parboilizado, polido, comparado ao branco polido, sem efeito na concentração de magnésio. Por outro lado, as concentrações de manganês, zinco e sódio são menores, indicando que os minerais apresentam diferentes padrões de migração durante a parboilização, afetando diferentemente sua concentração nos grãos. O arroz constitui excelente fonte de energia devido ao tipo de carboidrato presente, podendo contribuir com aproximadamente um quinto do aporte energético e um terço da ingestão diária de carboidratos. No Brasil, a anemia por deficiência de ferro é muito comum, e o cereal e seus derivados podem representar importante veículo do mineral. Em virtude de suas características nutricionais, o consumo de arroz como alimento básico de dietas saudáveis é recomendado em todas as normas e guias alimentares para a população brasileira. O arroz não possui glúten, sendo o alimento muito indicado para pessoas alérgicas a essa substância, que são considerados celíacos. As pessoas portadoras de doença celíaca têm uma hipersensibilidade ao glúten. Nessas pessoas, o glúten provoca danos na mucosa do intestino delgado, impedindo uma digestão normal.